Olá, eu sou a Ana e hoje é mais um episódio de Domesticidade Cultural e hoje com os filmes Bohemian Rhapsody e American Animals. Então, tinha aqui muita roupa para passar? Tenho roupa para passar, tenho a casa para lavar e esta semana tenho outras coisas para fazer, portanto se eu não gravo o vídeo hoje, já não o gravo. E é isso. Então, eu, por acaso, a última vez que eu gravei este vídeo tive muito poucas visualizações e eu não sei se o pessoal não percebeu que domesticidade cultural pretendia ser um bocadinho irónico, ou se perceberam e por simplesmente não lhes interessou aquilo de que eu falei, que acho que também foi um filme. Mas pronto, hoje vou falar, eu acho alguma piada a este formato, confesso. Sei que não estou sempre a olhar para a câmara, mas sinto que também não me perco assim tanto, porque essa era uma das minhas preocupações no outro vídeo, mas sinto que não me perdi assim muito para o que é costume. E pronto, e vou adiantando isto que tem mesmo de ser. Eu acho que também disse no outro vídeo, eu gosto de passar a ferro, é uma coisa que me dá prazer, gosto de ver assim as linhas a alisar. E limpar a casa, por acaso, é uma coisa de... Quando eu penso, isto tem que limpar a casa, é uma seca, fico logo um bocado aborrecida. Mas depois quando começo e entro no ritmo, entro mesmo assim... É um trabalho que requer alguma concentração, então fico in the zone. E estou a ouvir podcasts. Isso é, se não fossem os podcasts, gostava muito mais. Isso garantidamente. Ponho o Governo Sombra, sei lá, Quadratura do Círculo, Eixo do Mal... Outras coisas também que não tenham nada a ver com política, mas normalmente nestas alturas é quando eu gosto de ouvir essas notícias. Eu tenho visto muito pouco telejornal, tenho-me apercebido que as notícias, quando vejo, porque o que é que eu faço? Às vezes imaginem, quando estou a ver os anúncios de emprego de manhã, ponho o telejornal do dia anterior a passar e noto que fico... Eu acho que as notícias, de uma maneira geral, estão muito sensacionalistas. Eu às vezes nem eu percebo muito bem do que é que trata a notícia. Eles não são muito claros, não explicam bem ou não dão tanta informação útil, mas são mais sensacionalistas na forma como transmitem a informação. Já a tentar atribuir culpas ou a criar assim uma polémica. Eu não vos sei explicar isto super bem e era fixe se eu tivesse um exemplo, não me estou a lembrar de nenhum, mas sei que tenho sentido isso ultimamente. Então, quando ouço as notícias é a opinião de outras pessoas sobre as notícias, que eu tento que sejam pessoas que não sejam políticos. Há um que é, começo por esses normalmente, que há um que eu gosto muito, aliás dois, desculpem, isto está, já me estou a perder, estava aqui à procura do telemóvel, já me estou a perder completamente do foco do vídeo, mas há dois de que eu gosto, um que é na Antena 1, que é o Esplendor de Portugal, eu ponho tudo nos podcasts, como é que se chama a aplicação? É Podcast Addict. Então, o Esplendor de Portugal, que é com uma espanhola, aliás, desculpem, um italiano e um brasileiro que vivem cá em Portugal, pronto, e falam sobre os acontecimentos. São jornalistas, pelo que eu entendi, pelo menos ele, o brasileiro, que é o Jair, e a espanhola, como é que ela se chama? Ai, meu Deus, por acaso é chato quando eu me lembro do nome de um e não me lembro do nome do outro, enfim, mas ela também é jornalista. Já o italiano eu não me lembro, eu não sei bem se ele é jornalista, pronto, e gosto de ouvir as opiniões deles sobre o que se passa cá, eles são sempre muito respeitosos e acho que têm pontos de vista interessantes. E depois há outro, que é um bocadinho, que é da Renascença, que se chama Visto de Fora, que também, ela, se não me engano, também é espanhola e ele italiano. E são dois jornalistas também, pronto, e gosto muito, é uma coisa um bocadinho mais, é um bocadinho mais bem disposto, eu não sei explicar isto muito bem, mas eu gosto muito dos dois. E então começo normalmente por esse, que é assim um bocadinho mais leve, mas falam de factos, o moderador dá sempre, dos dois programas, dá sempre a premissa, então explica qual é o problema, qual foi a notícia que saiu, o que é que se está a passar, e depois cada um deles comenta. E eu gosto desse modelo, porque ouço logo pontos de vista diferentes e eu acho que isso é mais enriquecedor. E depois vou para os mais sérios, entre aspas, que são os que... Tem os políticos a comentar, alguns puxam mais a brasa à sua sardinha do que outros. Há outro que não é com políticos, que eu também acho alguma piada, que é o Bloco Central. Este é da TSF, pronto. É interessante. Enfim, bom. Então isso ajuda-me a limpar, a estar concentrada no que eu estou a fazer e a não me maçar tanto.
e fazê-lo com mais vontade. Enfim, bom, então, os dois filmes de que eu vou falar agora, desculpem, eu estou um bocado cepidada, não estava com noção que estava tão cepidada até começar a falar. Os dois filmes de que vou falar hoje são Bohemian Rhapsody e American Animals. São dois filmes do ano passado, 2018, que estrearam cá em 2018. O Bohemian Rhapsody é sobre os Queen, sobre o grupo de música Queen, e nós fomos ver então na sexta-feira, numa sala que estava compostinha até, porque é um filme que já cá está há cerca de um mês. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que este filme é um filme para quem gosta muito dos Queen. Vamos lá, é mais direcionado para quem gosta muito dos Queen, porque tem muitas músicas dos Queen. Tem imensas imagens e músicas até que passaram no concerto Live Aid, que foi um concerto já mais para o final da carreira do Freddie Mercury. Portanto, o Freddie Mercury, eu acho que aqui não é spoiler nenhum, morreu de SIDA. É claro que qualquer morte de qualquer pessoa neste planeta é uma dor muito grande, para quem quer que seja. Pronto, há sempre alguém que sofre muito com a morte de outra pessoa. Quando eu vejo estes talentos, que são umas forças da natureza, eu fico... O Freddie Mercury é uma dessas pessoas. Eu não sei quando é que ele morreu, mas eu não devia estar atenta, presumo eu. Depois, quando tu ouves falar e quando ouves as músicas, eu sei que eu gostava muito e gosto muito das músicas dos Queen, porque o meu pai ouvia muito lá em casa. Portanto, havia uma altura em que ele tinha a aparelhagem na sala. Nós agora, como os meus pais têm uma casa que tem alguns andares, está tudo na cave. Então ele vai para a sua man cave e ouve lá os álbuns que ele quiser sem chatear ninguém. Naquela altura nós achávamos aquilo uma chatice, porque ele punha ali a aparelhagem a bombar, a ouvir os seus Pearl Jam, e os Queen, e os Sting, e os da Police e outros. E eu e a minha irmã e a minha mãe ficávamos tipo, oh meu Deus. Mas a verdade é que eu devo muita da cultura musical que tenho ao meu pai. E adoro os Queen. Era uma força, as letras, as músicas, e a maneira dele cantar, aquilo era muito emotivo, era muito próximo de nós, eu acho. E depois todos eles compunham, que era uma coisa extraordinária, portanto eles eram todos muito talentosos. É claro que o vocalista vai sempre ter o protagonismo. Porque é quem está mais à frente, quem comunica com o público, normalmente. Ele era assim o mais carismático, portanto, tinha assim aquele aspecto mais diferente, etc. Mas eles eram todos muito talentosos e isso é muito interessante a forma como é retratada a relação entre os quatro músicos. Eu parto do princípio que muitas das histórias que aparecem lá são verdade e aconteceram assim, porque eles consultaram, penso que o realizador consultou os músicos, obviamente, e mesmo o Rami Malek acho que teve conversas com o Brian May, pronto, que era o guitarrista, que tinha aquele cabelo assim, que acho que ainda tem assim volumoso, encaracoladinho, parece uma permanente. É muito engraçado porque todos eles estudaram, tipo, o Brian May estudou astrofísica, o baterista, tenho que ver aqui, o baterista Roger Taylor estudou medicina dentária e o baixista John Deacon estudou engenharia elétrica, se não me engano. E o Freddie Mercury estava a estudar design quando eles se conheceram. Quando o filme começa, o Freddie Mercury aparece a trabalhar num aeroporto como bagageiro, tratar das bagagens, de forma muito pouco cuidada, devo dizer, mas pronto, estava lá a trabalhar. Percebe-se que a relação entre ele e os colegas não é muito fácil, é assim, eles não dão quase enfoque a esta fase da vida dele, praticamente. Mas há um dos colegas que diz, que se refere ao Freddie Mercury como Paki, que é um diminutivo para paquistanês e que é dito de forma ofensiva, para ofender. E o Freddie Mercury fica logo todo assim um bocado irritado, mas ele é pacífico. Depois vai para casa, jantar, percebe-se que há alguma tensão entre ele e o pai, portanto que há alguma desilusão do pai em relação ao filho. Ele chama-lhe Farouk e eu começo a ficar de género, espera lá, mas o Freddie Mercury não era inglês? E começo a ficar, porque eu não sabia, não fazia ideia, estes pormenores sobre a vida dele, eu não fazia ideia. Nota-se que há essa tensão entre pai e filho e o Freddie Mercury vai para um bar, pronto, mas o Freddie Mercury é bastante provocador, ele
não é que o pai seja agressivo e o Freddie Mercury, tipo, também é agressivo de volta, não. O pai está desiludido. Até parece uma pessoa bastante dócil, assim, inicialmente. Mas pronto, mas está desiludido com o Freddie Mercury e o Freddie Mercury é quase como não quisesse saber. Pronto, dá essa impressão. E sai e vai para um bar. E fico a saber, nessa cena, que ele se chama Farrukh. Ele chama-se Farrukh Bulsara. Bulsara, apelido. Foi só, não sei se é aí que eu fico a saber depois esta parte, que ele só foi para a Inglaterra com 18 anos, ou se é mais à frente, mas eu não fazia a menor ideia. Portanto, ele é de uma família persa, que viveu na Índia e foi... eles não falam muito sobre isso, foi expulsa. Eu não sei muito bem se foram perseguidos, como muitas pessoas estão a ser perseguidas na Síria, mas vieram-se embora. Para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. E ele só foi para lá com 18 anos, ou seja, ele já era adulto, praticamente. E eu não fazia a menor ideia isso. E ele, aparentemente, ele rejeita completamente essas raízes. Ele depois, mais tarde, até chega a registar o seu nome como Freddie Mercury. Portanto, ele rejeita completamente o nome de família. E o pai, que tem orgulho nesse legado e nessas tradições familiares, percebe-se que fica muito desgostoso com essa rejeição do Freddie Mercury da sua ancestralidade, dos seus antepassados. Mas o Freddie Mercury vive para o agora e pouco mais. E então o Freddie Mercury lá vai para... Eu vou-me referir a ele como Freddie Mercury porque acho que é mais fácil. Porque ele nesta fase ainda não era. Vai para o bar, encontra lá uns músicos que estão a tocar, são 3, portanto já é o Brian May, o Roger e um outro gajo, que é o vocalista e também baixista, pelo que eu percebi. E o Freddie Mercury fica de género, uau, ele não diz nada, ele está lá sozinho, mas acha aquilo muito fixe. E no fim vai falar com a banda, quer encontrar a banda, a caminho repara numa rapariga assim muito jeitosa, que eu fiquei logo de género, então mas ele não era gay. Fiquei assim um bocado baralhada com essa parte, que era a Mary, assim uma rapariga muito bonita, loira, e ela também parece-me ficar assim encantada. Atenção que o Freddie Mercury tinha um ar assim andrógino, pelo menos neste filme eles dão-lhe um ar andrógino. E pronto, e ele lá vai, encontra a banda, percebe onde é que eles estão. Entretanto, o vocalista da banda pôs-se a andar, disse, epá, olha, fizeram uma proposta assim assim, portanto agora amanhã-se. O Brian May e o Roger ficam, então, mas agora como é que vamos fazer? Ficamos sem baixista e vocalista? E o Freddie Mercury aparece nesta fase, sugere-se a ele mesmo como vocalista, eles ficam de género, mas quem és tu? A gente não te conhece de lado nenhum. Ele canta ali assim umas notas, a cena é um bocadinho mais complexa, mas basicamente é isto, eles ficam fascinados, porque ele tem uma voz espetacular. E depois diz também outra coisa que eu não fazia ideia, ele tinha mais 4 incisivos, por isso é que ele tem os dentes estão para a frente, portanto ele tinha mais 2 dentes de cada lado. O que faz com que a boca dele tivesse mais área lá dentro, mais espaço. E então, aparentemente, isso criava tudo, a potência, o timbre, etc., é dele. Mas o facto de ele ter a boca com esse formato ajudava a que a projeção da voz fosse ainda mais longe. Mas é claro que ele já tinha que ter esse talento. Pronto, não era porque a boca tinha aquele formato que ele tinha aquela voz, ok? Mas ajudava a que fosse mais projetada. E eu achei isso muito interessante, não fazia ideia também. O Luís disse-me que os dentes do ator distraíam-no, mas é assim, mas o Freddie Mercury tinha os dentes assim. Qualquer vídeo que vocês vejam dele, os dentes estão lá, tipo... Ele era assim, pronto, tinha essa característica anatómica. Enfim. E então assim começam os Queen. Eles depois têm que arranjar outro baixista, que também arranjam. Há aqui uma particularidade, é que todos compõem, todos naquela banda compõem músicas, o que eu acho extraordinário também. Outra coisa muito interessante, eu isso acho que já disse, é que todos eles eram formados, não é? Tinham um curso, o que eu achei engraçado, e cursos assim, que não são assim tão fáceis, não é? Em termos académicos, nós imaginamos sempre que os artistas são... é tudo design, é tudo assim dentro das artes, mesmo os músicos, mas eles não, eram coisas muito técnicas e científicas, astrofísica, medicina dentária, engenharia elétrica, assim, só o Freddie Mercury é que era formado em design ou estava a tirar essa formação, enfim. E depois esta fase é muito rápida e o Luís chamou-me a atenção para isso, que realmente eu senti isso, mas não interiorizei dessa forma, mas aquela fase em que eles começam a tocar, até começarem já a ter
concertos para dar, a terem um agente, etc. Isso foi muito rápido. Passar daí a já começarem a ter sucesso foi muito rápido, nós não acompanhamos quase a fase de serem descobertos e... enfim, de ficarem conhecidos e de começarem a ser convidados para concertos. E pronto, e então é isso, eles começam, têm essa fama toda, o Freddie Mercury tem essa relação com a Mary, portanto eles envolvem-se. E eu agora aqui vou resumir tudo, não vou contar tudo, mas há uma fase na vida do Freddie Mercury em que ele lida com as drogas, afasta-se dos Queen, deixa a Mary, aparentemente ele sentia atração, ele era gay, mas ele parece que ele adorava a Mary, portanto, e eu acho que o amor pode assumir todo o tipo de formas, quer dizer, não tem que ser aquela coisa que nós achamos que tem que encaixar assim, assim, assim. Ele adorava e parece-me que ele amava mesmo a Mary, mas ele era gay. E eu não sei se aqui havia... E ela diz-lhe, quando ele lhe diz que acha que é bissexual, exato, já mais à frente, quando a relação deles já não está boa, porque ele tem digressões nos Estados Unidos, ela não vai, ela fica em Inglaterra, pronto, a fazer a vida dela, à espera dele, eles entretanto iam se casar, ele até lhe dá um anel de noivado e tudo, mas depois ele, quando está nos Estados Unidos, apercebe-se de que ele sente essa atração por homens, quer dizer, e isso já é um pouco claro logo desde o início, mas então o que eles sugerem, pareceu-me a mim, é que ele estava a reprimir algo. Ele adorava e amava a Mary, sim, mas não dessa forma. Portanto, não me pareceu. E quando ele lhe diz a ela que o que se passa, porque ela percebe que alguma coisa se passa quando ele volta dessa digressão pelos Estados Unidos, quando eles voltam, eu estou a falar muito nele porque eles dão muito foco ao Freddie Mercury. O filme acaba por ser sobre ele. Ok? Não é propriamente sobre a banda, quer dizer, é muito sobre a banda, mas é sobretudo sobre o Freddie Mercury. E então quando ele volta dos Estados Unidos e diz-lhe que acha que é bissexual, ela diz, não querido, tu és gay. Mas com muito sofrimento, é claro, ela está a sofrer, porque ela amava-o também. E eles nunca perdem, durante toda a vida do Freddie Mercury, essa ligação. Portanto, depois cada um começa a fazer a sua vida, o Freddie Mercury passa por alturas muito, muito complicadas, e é quando ele contrai o vírus da SIDA, mas eles mantêm-se sempre muito amigos, é assim uma relação que é mais do que amigos e menos do que amantes, já está ali, é muito bonito, eu achei mesmo muito bonito a forma como eles retrataram essa relação entre os dois. E pronto, e é isso, ele envolve-se em drogas e afasta-se dos Queen, eles eram tipo, a forma como eles retratam a relação entre os quatro também é muito engraçada, porque eles são todos muito criativos, não é? São todos... compositores, mas depois o Freddie Mercury é que tem aquela imagem, não é? Que tem aquele glamour, aquele temperamento mais de diva e tal, e é o que sobressai mais, e a dada altura, pronto, há ali um choque porque também não vos quero estragar a experiência toda, mas há ali um problema com uma das pessoas que os ajuda, que faz parte da equipa da agência que os está a ajudar, não é? Que os acompanha, que tenta controlar a vida do Freddie, que tenta... Sabem aquelas pessoas que são tão tóxicas que tentam afastar toda a gente que está à tua volta? Eles primeiro identificam o problema, percebem que estão a lidar com uma pessoa que tem vulnerabilidades e depois aproveitam-se dessas vulnerabilidades, começam a isolar a pessoa para serem elas a controlar a vida da pessoa. Digamos que o Freddie Mercury, é assim que eles retratam, eu não sei se aconteceu exatamente assim, mas digamos que o Freddie Mercury viu-se como uma pessoa desse tipo e... Às vezes parece que o filme está a tentar responsabilizar essa pessoa pelo que aconteceu ao Freddie Mercury, pela contração da doença e tudo. Pareceu-me um pouco, eu acho que isso é injusto, claro, o Freddie Mercury era adulto, mas parece-me que estão a sugerir um pouco isso. E pronto, e vai depois mesmo até ao fim, quando os Queen se voltam a reunir. E é isso, olha, eu gostei muito do filme, recomendo o filme. Espero, se ainda não viram, espero que tenham a oportunidade de ver. Eu acho que é isso, que é um filme que é muito mais para quem já gosta da música dos Queen, porque a música dos Queen está muito presente neste filme. É quase como se fosse um musical, vamos lá, só que eu como adoro os Queen, ainda no outro dia o Luís pôs a tocar a Bohemian Rhapsody, tipo, ele comprou umas colunas que depois até percebeu que não estavam a funcionar muito bem, mas comprou umas colunas
E depois pôs ao pé do Smic, que estava a dormir no quarto, e pôs a Bohemian Rhapsody, e a dada altura estávamos os dois tipo a curtir a música, porque aquilo tem uma força, percebem? E essa música foi muito mal aceita na altura pelo produtor deles, que disse que não, a música tinha 6 minutos, e é um bocadinho confusa, não tem aquela narrativa do início ao fim muito clara, não é? Tipo, o que é isto? O que é que eles estão a contar aqui? Parece que são várias histórias, e eu acho que é uma música tão... é sobretudo tão emotiva, mas depois mesmo há algumas palavras que se dizem quando tu ficas a saber mais sobre a vida do Freddie Mercury e da família dele e daquilo porque eles até tiveram que passar antes de chegar à Inglaterra e do facto do pai não perceber bem esse lado artístico do filho e ser uma pessoa mais tradicional, se bem que é isso, eu acho que o pai dele, apesar de tudo, é muito fixe, não é? Aquele pai que rejeita completamente o filho e é agressivo e violento. Não, nada disso. Eu acho que ele ama o filho. Eu acho que a dada altura é a Mary, quando o Freddie Mercury está meio perdido e ela vai ter com ele até a Alemanha. Ela vai ter com ele até a Alemanha. Eles têm mesmo uma relação muito, muito próxima. E ela diz, tu estás aqui rodeada destas pessoas que não querem saber de ti. Tu tens pessoas que te amam. Para que é que as rejeitas? Para que é que rejeitas isso? E eu achei isso muito interessante, porque ele tinha, tipo, os Queen, eles tinham uma relação quase de irmãos uns com os outros, ou quase, ou mesmo nas discussões que tinham, e nós sabemos que os irmãos não é tudo um mar de rosas, não é? Às vezes há discussões, mas no fim está tudo bem. E tinha os pais também que o adoravam, e a mãe, que era um espetáculo, aquela senhora, tipo, aceitava aquilo tudo, porque o filho realmente era um bocado excêntrico, e para quem é muito tradicional, também não há de ser muito fácil aceitar isso, e eles apesar de tudo iam aceitando. Ele também tinha uma irmã mais nova, enfim, uma série de coisas que eu não fazia ideia. Bom, e então essa Bohemian Rhapsody, na altura quando saiu, a música tinha 6 minutos, era assim um bocadinho bizarra, se vocês ouvirem a música, ela parece ter muitas partes, está dividida em várias partes, mas aquilo no fim dá a volta completa e volta a unir-se, é muito bonito, eu gosto muito da música. Foi muito mal aceite pelos meios de comunicação e pelo produtor deles na altura, que eles depois largaram, que se há de ter arrependido amargamente, porque depois o público aceitou de braços abertos a música, foi um grande sucesso e que continua a ser um grande sucesso. Portanto, só para verem que é que ele acreditava mesmo nele, ele pelo menos nesse aspecto artístico, ele acreditava mesmo nele, tinha assim uma confiança espetacular nele mesmo. Isso é... apesar de tudo é de louvar. Depois causou-lhe alguns dissabores, porque é isso, ele ficou um bocado arrogante também, não é? Porque há aí um equilíbrio sempre que é preciso manter. Mas ajudou-o a ser o fenómeno que ele era. Com aquele vozeirão espetacular. Agora, ele não estava sozinho. Porque aquelas composições, aquelas guitarradas, todas aquelas nuances musicais que nós ouvimos, são todos eles. Todos eles, sobretudo os que tocavam os instrumentos, não é? Brian May, como é que era? John Deacon, o Roger... Portanto, eles eram todos muito talentosos, mas o Freddie Mercury era a voz e era a cara, praticamente, deles, não é? E ainda por cima é isso, tinha essa presença de que não dava para fugir. E pronto, então é isso, recomendo-vos que vejam. O segundo filme é um filme completamente diferente, não tem nada a ver, é um documentário ficcionado. Então, eu nunca tinha visto um documentário assim. Bom, então, eu aqui tenho umas notinhas de lado. Este filme chama-se American Animals e é de 2018 e é do realizador e produtor Bart Layton. E ele é o segundo filme que ele realiza. O primeiro é de 2012 e não estreou cá em Portugal, que se chama The Imposter e é também um documentário. Portanto, este filme é um documentário. O American Animals, de 2018. Eu já nem sei o que é que eu estou um bocado baralhada, confesso. Acabei Bohemian Rhapsody e agora tenho que entrar outra vez num modo mais calmo para começar a falar de outro filme. Bom, eu gostei muito deste documentário, sobretudo pela forma como foi filmado. Achei muito inventiva. Portanto, tem uma coisa que outros documentários têm, que é que apesar de tu teres as personagens a interpretar aquelas pessoas, os verdadeiros, não é? As verdadeiras pessoas aparecem no filme também, a falar para a câmara, a dizer, pois nessa altura eu pensava, eu acontecia, eu fiz tal, não é? Mas aqui, às vezes há
um cruzamento entre os atores e essas pessoas reais, não é? Cujas histórias os atores estão a contar. Então há uma cena em que o ator, ou dois dos atores, estão num carro a guiar lá pela localidade onde eles vivem e passam de carro por um dos homens que eles estão a representar. Há outra cena em que o ator está a falar com o homem que ele está a representar dentro do carro também. Portanto, nesse aspecto eu achei muito, muito inventivo. Mas é fácil nós esquecermos a dada altura que estamos a ver um documentário, que isto foi algo que aconteceu, porque começamos... É como se fosse um filme e um documentário ao mesmo tempo. E então conta a história de 4 rapazes que se juntam para cometer o roubo de um livro raro que se chama The Birds of America, que é de um pintor americano do século XIX, que se chamava John James Audubon. Acho que ele tinha antepassados franceses, daí o Audubon. E acho que é um livro muito, muito antigo, muito valioso, enorme, lindíssimo, com ilustrações lindíssimas de pássaros. Portanto, ele era conhecido sobretudo, era um naturalista e era conhecido pelas suas ilustrações científicas de pássaros. Acho que era essa a base do seu trabalho. Nesta biblioteca, portanto, é uma biblioteca da universidade que depois tem um segmento dos livros raros lá em cima. Portanto, é uma biblioteca dentro da biblioteca, vamos lá. E então é essa bibliotecazinha que eles querem assaltar, que tem sempre lá uma bibliotecária que é a Miss Betty. Que também aparece no filme, a original, não é? A verdadeira Miss Betty, vamos lá. Mas que também está a ser interpretada por uma atriz aqui neste filme. E quando o filme começa, acho que até começa com os rapazes, com os verdadeiros, com os homens já, a falarem connosco e tu ficas com a sensação que eles fizeram alguma coisa horrível, porque a forma como falam e das consequências que sofreram, etc., que foram duras, sem dúvida. E eu, por acaso, depois fiquei a falar sobre isso com o Luís, porque eles tentaram roubar os livros e houve uma série de peripécias. Há muitas alturas em que se percebe que eles querem desistir, que eles não querem continuar. O que se sugere no filme é que um deles, que é o Warren, é o motor daquela maluquice, daquela ideia maluca que eles tiveram, e que é por causa dele que eles realmente vão tentar roubar o livro. Mas o livro e outros livros também. E também de todos parece-me ser ele que tem a situação familiar mais complicada, que está mais desacompanhado, vamos lá. Os pais estão-se a divorciar, enfim, ele tem mais problemas emocionais. Mas quando aparecem, quer dizer, mas é isso que se sugere, só que depois quando aparecem os homens mesmo a falar sobre o que se passou, depois há alturas em que cada um tem assim uma ideia um pouco diferente de quem sugeriu, quem falou, de quem foi a ideia, portanto não é muito claro se foi exatamente assim. O Spencer é um rapaz que está a estudar artes, pelo que eu entendi, ele desenha muito bem, é assim o talento dele. E é ele que toma primeiro contacto com o livro numa visita na faculdade, à biblioteca. E ele é muito amigo do Warren. E o Warren está com uma bolsa de estudo na universidade, acho que é mais uma bolsa de estudo de desporto. Só que ele é muito... Ele só quer ramboia, pronto. Ele não quer estudar, ele não é muito académico e não está muito interessado e está revoltado com tudo o que se está a passar na família dele, pronto, não está a conseguir lidar com aquilo muito bem e está um pouco sozinho, um pouco desacompanhado. E quem tem a ideia, segundo o filme, é o Spencer, até é o rapaz que está a estudar artes. Só que parece que ele manda aquilo para o ar tipo numa de brincadeira, mas o Warren leva aquilo a sério, pronto, é isso que eles sugerem no documentário. E então, com a força toda do Warren e com a persistência, eles levam aquilo à frente, conseguem juntar mais 2 pessoas, começam a perceber que precisam de mais pessoas para conseguirem levar a cabo esse assalto, que é um rapaz assim rico, que também faz desporto, é mais desportista, é mais a onda dele, e outro que é mais intelectual. Agora não me lembro do que é que ele estuda, mas era alguém com quem o Warren até tinha uma relação de amizade, mas depois houve ali um problema qualquer. E eles acabam por se juntar, assim como há alguns conflitos
bastantes conflitos pelo meio, resolvem juntar-se para cometer este assalto. A grande preocupação deles, que eu achei interessante, achei interessante eles terem essa preocupação, é a bibliotecária. Foi a grande dificuldade no meio deste plano completamente estapafúrdio, foi o que fazer à bibliotecária, porque eles não a queriam magoar, mas ela tinha que ou não estar na biblioteca ou ser imobilizada. Porque eles a dada altura perceberam que era mais fácil assaltar a biblioteca com a biblioteca aberta. Ou assaltar aquela pequena secção com a biblioteca aberta. Não, porque depois, a partir do momento em que estivesse fechada, tinha lá os seguranças com armas e não sei o que, seria mais complicado. Bom, e então é isso, eu achei interessante essa preocupação deles, sei lá, porque eles podiam estar-se completamente a marimbar, mas não, eles... Foi assim a grande dificuldade, ninguém queria fazer mal à bibliotecária. É assim, eles mostram os testemunhos depois da bibliotecária também. Eu presumo que aquilo que eles mostraram que aconteceu tenha sido o que aconteceu efetivamente, porque eles depois também devem ter cruzado, ou o realizador a ter cruzado os relatos de cada um, e sobretudo nessa parte da bibliotecária. Eu acho que ela deve ter apanhado o susto da vida dela, pá, sem sombra de dúvidas. E foi um bocado humilhante também, por uma ou outra razão, que eu também não quero dizer, mas... Pois é difícil, estas coisas não dá para só passando por elas. Pronto, digamos que eu acho que a pena deles foi excessiva, porque eles são apanhados. E vocês percebem isso logo no início, que seja o que for que eles fizeram, eles foram apanhados. Eu não acho que tenha sido uma coisa tão horrível como parece sugerir logo no início do filme. Cada uma das pessoas que fala para a câmara. Agora, que sem sombra de dúvidas que impactou a vida deles. Aquela espécie de brincadeira parva teve um impacto gigantesco na vida deles. E nem sempre para pior. Quer dizer, para pior no sentido em que eles estiveram presos, mas não para pior depois no que eles resolveram fazer com a vida deles daí para a frente. Mas é isso. Eu nem sei bem, a moral da história é tenho cuidado com essas ideias que mais tendo, não é? Que a vida não é um filme, porque depois eles estavam-se a basear ou a inspirar em filmes de assaltos, e isso nunca é... Bom, nunca é a grande ideia assaltar, não é? Vamos primeiro esclarecer isso, e buscar inspiração a filmes parece um pouco sensato. Bom, e então eu fiquei com alguma pena deles, pá. Confesso que sim, porque eu achei que eles eram uns miúdos muito criativos, sincero, muito inventivos, muito engenhosos, que desperdiçaram, que não eram maus, quer dizer, que nenhum deles era sádico ou queria provocar dor ou não sei o que a alguém, mas fizeram mal, fizeram disparates, não desistiram a tempo e a coisa não correu muito bem para o lado deles, não é? Eu acho que em termos de documentário, eu gostei da história, gostei do documentário em si, a forma como está filmado, a dada altura... eu comecei a falar há bocadinho e depois enveredei por outro caminho, mas a dada altura está o Warren e o Spencer vão a Nova York, se não me engano, encontrarem-se com um comprador, um possível comprador, e combinam num parque. Mas foi o Warren que combinou, então o Warren está à beira de um arco, se não me engano, num jardim, o Spencer está um bocado mais longe, mas sempre de olhos no Warren, a ver o que é que se está a passar. Primeiro o Spencer diz, tem o lenço azul ou tem o lenço roxo? E de repente, tipo Warren, o ator que está a fazer de Warren, está à frente do comprador e depois afasta-se e ele já tem o lenço roxo. Isso está muito bem feito. E depois o Warren, quando conta, diz que ele tem cabelo branco e não sei o quê, então de repente depois à frente afasta-se e já tem cabelo branco e sobretudo e era alto e magro, enfim. E essa parte é interessante, eles terem recordações tão diferentes do mesmo encontro, que até seria algo bastante importante, quer dizer, de que dificilmente eles se esqueceriam, porque fizeram uma viagem de muitas horas de carro até chegarem a Nova Iorque e pronto, passaram lá, também se divertiram, não foram lá só para estarem com o comprador, também saíram à noite e essas coisas, pronto, eram uns rapazes de 20 e poucos anos. E é engraçado depois terem ideias tão diferentes desse evento, não é? Desse encontro em particular. Pronto, eu espero que tenham a oportunidade de ver este filme também. Eu acho que está muito bem filmado e é uma apresentação original de uma história que aconteceu efetivamente. É uma forma original de apresentar um documentário
de filmar um documentário. Espero não vos ter estragado a experiência, se calhar deu um bocado demais, mas eu acho que é muito claro logo no início que alguma coisa vai acontecer. Eu não vos contei, há muita coisa que eu não vos contei que vai acontecer, a forma como eles planeiam, as tentativas que fazem, etc, etc. As relações deles com as famílias deles, eles também falam muito nisso e isso percebe-se que tem muita importância e tem sempre, não é? As nossas relações com os nossos familiares. Por isso, espero que tenham a oportunidade de ver esse filme também. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu vou continuar aqui a passar a ferro, ainda não acabei. E até à próxima. Tchau, tchau!